Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo sobre elementos da linguagem sonora e a vez agora é a da música, com um foco, claro, um pouquinho maior na produção publicitária. A gente já abordou num vídeo anterior a voz como elemento da linguagem sonora e num próximo vídeo você também pode acompanhar os ruídos e também o silêncio como elementos dessa linguagem sonora publicitária. Apesar de os elementos da linguagem sonora serem os mesmos para praticamente todas as mídias, em cada uma dessas mídias os elementos vão agir de uma forma um pouco mais particular. Então a gente tem a música para o rádio, a música na linguagem publicitária, a música para cinema, a música para os games, né? Então, por mais que esses elementos sejam praticamente os mesmos, em determinada mídia eles vão atuar de uma forma bastante particular. O que não dá para a gente deixar de afirmar é que a música, independentemente da mídia, é um potente invocador de emoções muito íntimas e pessoais. Isso quer dizer que todos nós temos uma forma específica de encarar, de ouvir determinada canção ou música. Qual a diferença entre música e canção? A música, de uma forma instrumental, e a canção é aquela música que contém a letra também, né? Então, eu vou fazer uma música. Você pode fazê-la de uma forma totalmente instrumental. Agora, se você diz, vou compor uma canção, obrigatoriamente ela vai ter que ter letra. E já que a música invoca tantas emoções íntimas e pessoais, qual é aquela música que realmente mexe com você, tanto de uma forma positiva, quanto de uma forma não tão boa? A música tem esse enorme poder psicológico, né? Quem estuda isso é a neuropsicologia. De que forma nós temos essa memória afetiva, não somente com relação à música, mas com relação à voz também, de algum parente querido, né, que nós sentimos bastante afetividade, nós reconhecemos a voz bastante facilmente, os ruídos que tenham eventualmente causado algum trauma na nossa vida, e também a música entra nesse aspecto. E já que o tema desse vídeo é a produção sonora para publicidade, eu indico aqui um artigo que foi publicado no final de 2018, eu com uma aluna minha, Camila Moura, no qual nós pesquisamos a publicidade juntamente com a infância, a influência dos jingles dos anos 80 e 90. A Camila pesquisou na época as pessoas que atualmente têm essa memória afetiva com relação à publicidade musicada, no caso, os anúncios em formato de jingle, né? E descobriu algumas coisas bastante interessantes, alguns jingles aí que realmente marcaram época e que vêm a comprovar justamente essa questão da afetividade em forma de música. Dá uma conferida. Além desse poder psicológico, a música também consegue nos causar determinadas emoções. Se eu tiver uma música muito acelerada, a tendência é que ela me cause uma certa ansiedade. Agora, se eu tiver uma música muito lenta, a tendência é que ela venha a me relaxar. Tanto é que existem diversos estudos que trazem a música como um elemento que faz muitas vezes o papel de anestésico, principalmente em pacientes que estão indo para uma cirurgia, né? Nesse momento pré-operatório, costuma-se em alguns hospitais utilizar uma música com um andamento bem calminho para que a pessoa possa relaxar, substituindo muitas vezes até remédios calmantes. Com relação às funções da música, eu vou usar um livro do Mário Kaplun com as contribuições da Nair Prata. Nesse livro, eles expõem que a música possui basicamente duas funções. A primeira delas é a função descritiva da música, na qual a música vai situar o ouvinte tanto no tempo quanto no espaço. Se eu perguntar para você, fale para mim um estilo musical da década de 50, do que primeiramente você vai lembrar? Certo, mas eu só falei década de 50, eu não falei nenhum espaço, eu não falei em algum país, eu não falei em algum estado, algum continente. Então nós temos a tendência de nos lembrarmos das influências às quais nós sempre fomos expostos pela mídia, pelo cinema, pela televisão.
Então temos que tomar cuidado porque para descrever a determinada situação, tanto no tempo quanto no espaço, nós vamos utilizar uma música que tem esse caráter mais descritivo. Se eu quiser remeter você para a Itália, por exemplo, ou talvez para a Argentina, ou quem sabe ainda para o Japão, um site bacana para você conseguir referências musicais mundiais é o Radio OOOO. Exatamente esse é o site. Você digita rádio e mais 4os.com. Ele vai cair nesse site aqui que mostra um mapa mundi e que você vai poder escolher tanto o país quanto a década. Então vamos pegar aqui, ó, vamos ver o que tocava no Brasil nos anos 60. Vamos pegar a Argentina dos anos 40. Ou quem sabe a Noruega nos anos 90. Bacana, né? Então você consegue viajar aí pelo mundo inteiro, inclusive escolhendo os países e também a década escolhida. Outro site muito legal de referências musicais é o radio.garden, radio.garden, de jardim em inglês. Após o site carregar, você vai ver esse globo terrestre cheio de pontinhos verdes em cima dos países. Cada pontinho verde desse é uma emissora de rádio transmitindo ao vivo por streaming. Isso quer dizer que você consegue ouvir aquela rádio em tempo real e para saber o que está tocando naquele momento naquela região. Talvez para você isso não faça muito sentido, porque se você consome muito material por streaming, Deezer, Spotify ou playlists do YouTube, talvez você não tenha o hábito de ouvir rádio tradicional. Porém, as rádios tradicionais ainda são fortes indicativos do que está tocando em determinada região e o que está fazendo sucesso. Pode perguntar aí para qualquer dupla sertaneja ou qualquer artista que está fazendo muito sucesso hoje, ele com certeza vai dizer que as rádios tradicionais foram um grande apoio para atingir o público deles. Vamos ouvir uma rádio aqui da Europa? Ó. Vou colocar aqui para tocar. Uma rádio de Paris, na França. S'insulter entre filles dans la revue Terrains et Travaux. Bonsoir. Bonsoir. Mais ce qui est intéressant déjà dans ne serait-ce que les termes qui sont utilisés, qui pour le coup là ne sont pas des insultes, mais qui sont utilisés en fonction des personnes qui prennent la parole pour caractériser les filles de 15 ans. Uma rádio em Amsterdã, Holanda. Omdat die dingen die jij noemt, ESM, ECB, dat zijn allemaal heel tamelijk bureaucratische, technocratische, ingewikkelde transities. Die blijven buiten de publieke opinie. Dus daarmee krijg je niet... Veja que é uma forma bastante interessante de você praticar o idioma de determinada localidade, já que você consegue ouvir os falantes nativos, os falantes daquela localidade. É claro que existem outras possibilidades na internet, mas essa daqui eu acho bem bacana, bastante intuitiva e bastante fácil de pular de uma cidade ou até mesmo de um país para o outro. Então, já que agora eu consigo situar o meu ouvinte no tempo e no espaço, de que forma eu consigo utilizar a música para um caráter um pouco mais emotivo, que cause mais emoção? Não que a música descritiva não possa fazer isso, mas ela tem um caráter um pouco mais racional. Mas como levar para um lado um pouco mais subjetivo, um pouco mais de emoção mesmo? Aí nós vamos chegar na música expressiva, que tem esse clima emocional justamente para causar ou despertar determinadas emoções. Até porque a percepção das cenas é alterada pela música, tanto de uma forma somente sonora, quanto de uma forma audiovisual. Tanto numa série, quanto numa novela, ou até mesmo num filme, nós percebemos que na cena romântica existe uma música causando aquele clima. E já numa perseguição, por exemplo, a música é um pouco diferente, para não dizer bem diferente.
justamente para fazer esse casamento entre o som e a imagem, e no caso da linguagem essencialmente sonora, situar o ouvinte de uma forma descritiva e de uma forma expressiva suscitar essas emoções. Existe um projeto bem bacana chamado Walk of Life Project. Nesse projeto, o que o pessoal faz? Eles pegam filmes aleatórios e colocam em determinada cena a música Walk of Life da banda Dire Straits. E aí é claro que o resultado acaba ficando muitas vezes muito engraçado, mas às vezes você percebe que a música bem que poderia fazer parte daquele filme, porque o resultado fica bastante legal. E já que o papo aqui é música na publicidade, geralmente essa música vai ser criada de acordo com o tempo da peça publicitária. Isso quer dizer que se eu tiver um spot de 30 segundos, eu vou ter uma música que vai introduzir, desenvolver e concluir em 30 segundos. É muito comum o pessoal pegar músicas de 2 ou 3 minutos, pegar somente uma parte dessa música, na casa ali dos 30 segundos, fazer uma edição e colocar nos spots de rádio. É errado? Não, mas a gente vai ver mais pra frente como a gente consegue fazer isso de uma forma um pouco mais profissional. Tem que tomar muito cuidado com as músicas muito conhecidas, elas podem chamar mais a atenção do que o próprio anúncio. A gente sabe que nas emissoras menores, rádios de interior principalmente, o cliente acaba muitas vezes tendo razão. Então ele pede para fazer o anúncio, sendo que ele quer a música que está bombando no momento para que aquela música faça parte do comercial da empresa dele. Isso até em primeiro momento pode parecer uma boa estratégia, só que muitas vezes é um tiro no pé, porque o ouvinte acaba prestando mais atenção na própria música, cantando a letra e se divertindo com a música, do que prestando atenção na informação que está sendo passada. E eu coloquei aqui evitar colocar a locução sobre a trilha com voz ou sobre uma música, mas aqui caberia não coloque locução sobre a trilha com voz. É extremamente chato você querer colocar a voz do locutor em cima de uma música na qual já existe um cantor. Você tem que dar o espaço para justamente o locutor falar e também para o cantor daquela música falar. E aí você vai perceber que nos spots mais profissionais das grandes marcas que veiculam nacionalmente, você vai pegar aquela música que você quer usar, mas vai fazer uma versão adaptada, colocando a voz do locutor em alguns momentos e a voz do cantor em outros momentos. Ou seja, cada um vai ter o seu momento de entrar no anúncio e aí fica uma linguagem sonora bastante bacana. Então, qual tipo de música que eu devo usar no meu comercial? Eu não tenho muita verba, então eu preciso pegar alguma música pronta. Então nós estamos falando aí basicamente de dois tipos de composição. A primeira é a música original, que ela é composta especialmente para o anúncio. Obviamente, essa música vai ser bem mais cara, né? Eu vou pegar um artista, eu vou pegar a própria banda, ou até mesmo a música original, que já existe tocando nas rádios, e vou colocar no meu anúncio. Para isso, eu vou ter que pagar os direitos autorais para esse autor dessa música. Mas como a gente sabe que a realidade de muitos lugares não é essa verba grande que nacionalmente a gente vê as grandes marcas anunciando, é mais provável que na hora de fazer essa produção seja utilizada uma trilha pesquisada, a chamada trilha branca. De onde vem essa trilha? Dos bancos de trilhas musicais comprados ou pela internet ou fisicamente. Hoje é muito mais comum você comprar esses pacotes pela internet, cuidado com a pirataria, mas que de uma forma muito mais barata você consegue atender a um mercado local, a um mercado regional, porque essas trilhas realmente fazem o trabalho delas sem muito custo. O problema desse negócio todo é que se alguém conseguiu comprar essa trilha, outra pessoa também vai conseguir comprar. O que quer dizer que pode ser que a mesma música utilizada para o seu comercial pode ser ouvida em outro comercial e aí acaba ficando meio estranho. Se você tem produtora ou você faz esse trabalho de produzir comerciais para rádio ou para mídias sonoras ou até mesmo para TV e para internet, tome cuidado. Às vezes o barato vai sair caro. Quem sabe você não conhece algum amigo músico,
que possa estar precisando também fazer um dinheirinho, você pode contratar essa pessoa para fazer uma trilha específica para o seu anúncio, você vai ter um produto totalmente original e muitas vezes para o cliente não vai sair assim tão caro. Então aqui eu sugiro alguns sites com trilhas gratuitas e livres de direitos. O que isso quer dizer? Você pode usar em qualquer lugar, mas tem que tomar cuidado para ver se não tem que dar o crédito para o autor dessa música em algum lugar do vídeo ou da descrição daquele material onde você está colocando aquela música. Primeiro deles, freemusicarchive.org, um site bem bacana. Outro, dig.ccmixter.org, o free-loops.com e um que eu acho bem bacana também, apesar de ter algumas trilhas pagas, ele tem algumas trilhas bacaninhas gratuitas, bensound.com. E a própria biblioteca de áudio do YouTube, muita gente está utilizando, mas querendo ou não, ainda é uma boa possibilidade para você utilizar nos seus vídeos de uma forma completamente livre, e isso acaba muitas vezes facilitando o processo tanto de produção quanto de edição do material. Só uma coisa muito importante, verifique se é necessário dar o crédito, porque senão você pode ter problema com os direitos autorais lá na frente. E se você tem condições de desembolsar algum dinheiro para pagar mensalmente um site ou desembolsar algum dinheiro para pagar por determinada trilha, aqui está uma lista de alguns sites que podem te ajudar. O primeiro deles é nacional, trilhasalacarte.com.br, um site brasileiro bem bacana com músicas que também possuem toda essa brasilidade. Afinal de contas, os produtores brasileiros tinham que ter um lugar para poder comercializar todo esse material que eles produzem. Os outros sites que eu sugiro aqui, a maioria requer uma mensalidade, o pagamento de um valor mensal para que você possa baixar esse material todo, o que acaba sendo muitas vezes caro para nós, porque nós temos aí a conversão da moeda. O que lá fora acaba sendo $20, hoje em dia o dólar aí na casa dos R$5, isso vai lá para R$100 por mês. Então, para a gente acaba ficando muitas vezes pesado. Mas é o que eu sempre falo, se você ganha dinheiro produzindo música, ou produzindo audiovisual, ou produzindo para áudio, para rádio, outras mídias sonoras, enfim, é seu dever colocar esse valor no seu custo de produção para você atender o seu cliente de uma forma bastante profissional. Então é isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo sobre música como elemento da linguagem sonora e a gente se encontra aí num próximo vídeo falando sobre produção publicitária em áudio, mas tendo os ruídos agora como elemento dessa linguagem. Valeu? A gente se encontra em breve.